Amigos, mais uma vez estamos juntos para o nosso momento do compartilhar. Oportunidade que temos de repartir algumas informações aí da Palavra de Deus, catalisadas dentro do Catecismo Menor de Martinho Lutero, quando ele prepara um manual para a orientação da Igreja de Deus, no sentido de aproximar as pessoas das coisas que são sagradas, divinas e importantes para a sua vida espiritual. E hoje nós estamos ampliando a sequência dos estudos de Martinho Lutero para o capítulo da Santa Ceia. Vamos dar uma olhada nessa abordagem, a primeira parte da Santa Ceia. Martinho Lutero divide em blocos também a Santa Ceia e discute um pouco a questão da linguagem usada na Santa Ceia, nesse primeiro capítulo, falando sobre a essência da Santa Ceia, né? E também sobre a linguagem que é usada, a terminologia da própria Santa Ceia, como é que isso adquire significados especiais também no que diz respeito a significados teológicos, significados bíblicos, né? Por que a gente usa determinadas palavras que precisam ser essas palavras? Isto está dentro do capítulo de hoje. Então vamos abrir aí a primeira pergunta. Primeiro, o Martinho Lutero, antes de entrar no assunto propriamente dito, ele fala sobre a sexta parte principal, que é chamada Sacramento do Altar, né? E aí ele vai dizer quais são alguns outros nomes desse sacramento, como é que é conhecido também esse sacramento dentro da linguagem teológica, né? E aí ele vai falar assim: o sacramento também é chamado de Mesa do Senhor, Partir do Pão, Santa Ceia, Ceia do Senhor, Eucaristia ou Comunhão. Esses são os diferentes nomes, é tudo a mesma coisa, né? Independente de qual nome se use. É mais comum, né, usar aí Santa Ceia, talvez é mais universalmente conhecido como Santa Ceia. Mas se quisermos usar outros termos desses que são mencionados, qualquer um deles estará de acordo com a linguagem bíblica, com o significado teológico do Novo Testamento. Aí dentro dessa lista, né, de nomes e significados especiais, tá? Então ele vai fazer a primeira pergunta, quando ele diz sobre a essência da Santa Ceia, ele pergunta o que é a Santa Ceia. E a resposta que Martinho Lutero formula aqui é a seguinte: é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para ser comido e bebido sob o pão e o vinho por nós cristãos, como Cristo mesmo o instituiu. E aí Martinho Lutero logo vai falar sobre o conceito bíblico, o fundamento bíblico para esta afirmação. E aí ele vai perguntar onde está escrito isso, por que a gente pode afirmar isso, de onde vem essa afirmação. E Lutero então busca lá dizendo o seguinte, ó: assim escreve os santos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e também o apóstolo Paulo. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Faze isto em memória de mim. A seguir, depois de cear, tomou também o cálice e, tendo dado graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Faze isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E é a citação dos textos bíblicos, né, de Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e 1 Coríntios capítulo 11. Esses são os endereços onde a Santa Ceia é mencionada, onde esse texto é mencionado. Bueno, vamos às perguntas agora, explicativas, dessa parte colocada por Lutero, que é a essência da coisa, o que é e onde está escrito. Aí vem uma sequência de perguntas agora. A primeira pergunta é: por que essas palavras sacramentais se acham 4 vezes na Escritura? A gente tem essa menção, né? E ele diz assim, ó: para que nos sejam tanto mais claras, mais certas e mais importantes. Talvez foi por isso que Deus fez com que aparecesse tantas vezes, né? Repetido exatamente a mesma fórmula, para dar importância ao significado e oferecer clareza. É assim que tem que ser. Precisamos seguir este caminho. Não é que cada um tem uma visão e faz do jeito que quer, né? Nós temos essa ideia desse conceito bíblico. Precisamos ter esta abordagem. Então, às vezes alguma linguagem um pouco mais atualizada,
né, uma forma verbal um pouco mais atualizada, a gente vai usar, mas assim, enfim, não se pode mudar o conteúdo do texto. O texto pode ser atualizado, mas não pode perder a sua referência de conteúdo. Isso é importante. E aí a pergunta que vem na seguinte, na sequência, quem é o instituidor da Santa Ceia? E ele responde, o instituidor da Santa Ceia é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus homem, verdadeiro, onisciente, todo-poderoso, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E ele foi quem instituiu. Então é o próprio Deus quem deixou este sacramento como sinal de aliança entre nós e ele. Nós estamos em uma sequência de alianças desde o Antigo Testamento, quando Deus faz a primeira aliança com seu povo na base dos 10 mandamentos escritos nas tábuas. Depois, através do profeta, Deus diz que muda de ideia, passará a escrever no coração e nas mentes das pessoas a aliança, é uma alteração dessa aliança. E aqui a retomada da aliança novamente, quando ele diz, né, façam isso em memória de mim, é o novo testamento no meu corpo e no meu sangue. Então é um testamento novo, né? Deus está fazendo uma nova proposta de relação entre nós e ele através da Santa Ceia. E aí pergunta-se quais são os elementos visíveis e exteriores da Santa Ceia, e a resposta é: os elementos exteriores da Santa Ceia são o pão, preparado de farinha de trigo, e o vinho, fruto da videira. Esses são os elementos externos, né? Sabemos que para ter um sacramento, a definição do sacramento é que precisa ter elementos externos, tem que ter a palavra de Deus e tem que ter, oferecer perdão, vida e salvação e ser instituído por Cristo. Então, o sacramento da Santa Ceia, o sacramento do altar, tem esses elementos, por isso é chamado de sacramento, né? Então, aqui ele diz assim, ó, que nos dá Cristo sobre esses elementos exteriores da Santa Ceia? E ele responde, em, com e sob o pão, Cristo nos dá o seu verdadeiro corpo. Em, com e sob o vinho, ele nos dá o seu verdadeiro sangue. Então, esta é a oferta de Cristo dentro da Santa Ceia. A oferta de Deus através de Cristo na Santa Ceia. Corpo e sangue, verdadeiro corpo e verdadeiro sangue. Ele se oferece para nos resgatar, né, inteiramente. Pergunta seguinte, por que é errado entender de modo figurado as palavras isto é o meu corpo, isto é o meu sangue? Daí não é uma figura simplesmente, né? E é errado compreender isso como uma coisa figurativa. Então, aqui no Catecismo apresenta 3 razões por que não pode ser entendido só como uma figura de linguagem. Primeiro, Cristo disse expressamente que ele nos oferece o mesmo corpo que é dado por nós e o mesmo sangue que é derramado por nós. Segundo, o apóstolo Paulo declara que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes. E terceiro, estas palavras são claras palavras sacramentais de uma instituição divina e palavras de um testamento divino. Isto é o meu corpo, não é um simbolismo, não é uma coisa simbólica apenas, de lembrança. Fazemos isto todas as vezes que nos lembrarmos de Cristo, sim, mas a palavra não é uma lembrança do corpo de Cristo, é efetivamente o corpo de Cristo. Essas são as abordagens que nós temos em Paulo também, e nos evangelhos. A palavra da instituição já nos dá a entender. Jesus Cristo não disse isso significa o meu corpo. Ele disse isto é o meu corpo. Então estamos recebendo sim corpo e sangue de Cristo. Aí pergunta, o pão e o vinho ainda existem na Santa Ceia ou foram transubstanciados, foram mudados em corpo e sangue? Como é que fica isso? E a resposta é a seguinte, na Santa Ceia não são transubstanciados, não há uma mudança. O pão e o vinho em corpo e sangue, mas continuam existindo, pois São Paulo ensina expressamente que na Santa Ceia comemos pão e bebemos vinho. Sim, continua sendo pão, continua sendo vinho. O corpo e sangue de Cristo estão espiritualmente presentes na Santa Ceia. Mas fisicamente, concretamente, nós temos pão e vinho. Não há mudança de sabor ou de essência no pão e nem no vinho. Continua sendo pão como qualquer pão e vinho como qualquer vinho.
consagrados e abençoados vão ter um significado especial, né? E aí ele pergunta aqui, ó, por que eu uso para que uso o Senhor Jesus Cristo nos dá aos cristãos o seu corpo e o seu sangue sobre o pão e o vinho? E ele responde, Cristo dá na Santa Ceia o seu corpo para ser comido e o seu sangue para ser bebido. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue para ser comido e bebido. Então, Deus se oferece para nós, para que nós possamos recebê-lo de forma concreta, através da nossa fé no pão e no vinho. Ele está presente ali. E aí ele pergunta, devem todos os comungantes receber o vinho mesmo, do mesmo modo como o pão? E ele responde sim. Os comungantes devem receber o vinho do mesmo modo como o pão, porque assim Cristo ordenou, dizendo, bebei todos deste. Essa pergunta é porque tem algumas denominações religiosas que não oferecem o vinho, oferecem apenas o pão. E aí tem um questionamento, por que nós oferecemos os dois? E a nossa justificativa é de que Cristo instituiu assim. Cristo deu e disse, bebei todos dele. Todos, não era só Cristo que tomava o vinho. Os outros que estavam na mesa também tomavam. Bebei todos, e aí sim as palavras, isto é o meu sangue, derramado por vós para a remissão dos pecados. Todos deveriam receber. Então por isso que nós seguimos nesta lógica divina, nessa lógica do texto bíblico, praticando dessa forma, distribuindo pão e distribuindo vinho para todas as pessoas. E aqui vem outra pergunta. A Santa Ceia é um sacrifício incruento pelos pecados dos vivos e dos mortos? E aí ele vai responder o seguinte, a doutrina de que a Santa Ceia é um sacrifício verdadeiro, embora incruento pelos pecados dos vivos e dos mortos, é uma simples invenção humana, sem fundamento qualquer na palavra. Então, não é um sacramento incruento, né? Não é um sacramento, um sacrifício incruento, desculpa. Não é um sacrifício incruento, de que ali a gente realiza o sacrifício de novo. Ele é uma fórmula usada, né, para que a gente tenha acesso àquilo que Deus nos oferece, mas não significa que nós fazemos ali o sacrifício pelos pecados para que esse sacrifício traga. Não, porque não é o sacrifício que nós fazemos, se fizéssemos, né? É o que Deus faz através daquilo que nós realizamos. É a ação de Deus através do pão e do vinho, com o uso das palavras adequadas, de acordo com a instituição divina, mas é Deus que age. Não somos nós que fazemos a coisa funcionar na Santa Ceia. Nós estamos ali passivamente para receber aquilo que Deus faz funcionar. E aí vem a outra pergunta, o que Cristo nos dá nesse sacramento? Ele responde, nesse sacramento Cristo nos dá o seu próprio corpo e o seu sangue para o perdão dos pecados. Essa é uma entrega gratuita, é o presente de Deus para a humanidade, corpo e sangue para o perdão dos pecados. E ele diz, de que modo são recebidos o pão e o vinho pelo comungante? E a resposta é simples, o pão e o vinho são recebidos pela boca e de modo natural. Vai lá e cada um recebe, come, né? É na boca que se dá. E aí a pessoa come o pão e toma o vinho. E de que modo recebe o comungante o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia? Este pão e este vinho é de forma natural, como qualquer outra refeição está comendo ali. Mas espiritualmente diz, o corpo e sangue de Cristo são recebidos na Santa Ceia do mesmo modo, pela boca, mas de forma ou de modo sobrenatural. O corpo e o sangue de Cristo. Recebemos também pela boca, quando recebemos o pão, isto é o meu corpo, quando recebemos o vinho, isto é o meu sangue, só que ali existe um fator sobrenatural que foge ao nosso comando, porque não somos nós que estamos mais agindo, daí no sobrenatural não, nós agimos no natural, de entregar o pão e de entregar o vinho, e comemos de forma natural. Mas o efeito sobrenatural é o efeito divino. Deus está atuando ali, naquele momento, na Santa Ceia. É uma presença real de Cristo atuando no pão e atuando no vinho. Isto é algo que nós não sentimos assim de uma forma concreta para dizer, olha, está acontecendo, eu estou sentindo isso agora. Ou porque mudou o sabor, ou porque teve uma energia diferente rolando, acontecendo ali naquele momento.
Não, nós não vamos sentir, porque isso é poder de Deus na nossa alma, na nossa espiritualidade, de forma sobrenatural, né? E aí ele diz, como se chama o comer e o beber do corpo e sangue de Cristo sob o pão e o vinho? Tem um nome agora, a linguagem diz a seguinte, ó, esse comer e beber chama-se comer e beber sacramental, porque sucede unicamente no sacramento da Santa Ceia. É só ali que isso acontece. Então é um comer e beber sacramental. Ah, eu vou fazer isso lá em tal lugar. Se não há uma consagração, se não há uma seriedade envolvendo esse momento, não é algo assim que se pega qualquer pedaço de pão, se pega um pedaço de vinho em qualquer lugar e cada um sai fazendo. É preciso ter ordem, é um sacramento, é algo de Deus, é algo sagrado. E nós precisamos fazer isso sob a orientação de Deus. Então, é algo que está reservado a uma prática séria e responsável. Por isso mesmo, vai acontecer dentro de espaços sérios, de espaços onde a responsabilidade é assumida, no caso da igreja, pela comunidade, que leva tão a sério isso, que autoriza apenas os seus pastores chamados e instalados e ordenados para fazerem isso. De tão sério que é o assunto. É tratado de uma forma séria. Então não é uma comidinha de beira de boteco. É um sacramento que Deus está deixando para a igreja e a igreja precisa administrar isso de uma forma absolutamente responsável e séria. E por isso não é qualquer pessoa que vai lá e faz isso. São as pessoas que são escolhidas, que são eleitas, que são preparadas, que têm conhecimento daquilo que estão fazendo e de toda a complexidade desse sacramento e a seriedade dele. Então essas pessoas estão autorizadas pela comunidade, porque a responsabilidade da Santa Ceia é da comunidade. A comunidade transmite essa responsabilidade, autoriza o pastor a assumir essa responsabilidade em nome dela. Por isso tem tanta seriedade aí nesse assunto. Outra pergunta, somente quando a nossa Santa Ceia é realmente ceia do Senhor? E a resposta, a Santa Ceia é ceia do Senhor somente quando administrada conforme a instituição de Cristo. Então não dá para fazer de qualquer jeito e achando que vai ser Santa Ceia. Tem que ser de acordo com a instituição de Cristo, do Senhor, que é o Senhor do sacramento, aquele que instituiu, que criou, que inventou o sacramento. Então precisamos estar de acordo com a sua palavra. E aí então tudo aquilo que a gente tem falado até agora, né? Da importância, da seriedade na administração desse sacramento. Segundo, próxima pergunta, devemos participar da Santa Ceia uma vez, só uma vez, assim como acontece com o batismo? E a resposta é a seguinte, movidos pela ordem e pela promessa de Cristo, bem como pela miséria que pesa sobre nós, devemos participar da Santa Ceia frequentemente. O batismo é único, a Santa Ceia não. A Santa Ceia, ela continua, ela é repetida, episódica. Ela precisa ser celebrada, continuar sendo celebrada. E essa continuidade, ela é responsável pela manutenção da nossa fé. Então, o despertar da fé acontece lá no batismo uma vez só. Agora, a manutenção da fé vai acontecendo através da Santa Ceia. Outros meios também, mas a Santa Ceia é um meio especial instituído por Cristo para a preservação e o desenvolvimento da fé. Então esse é o assunto importante que a gente está tratando aí, para que a gente pratique com responsabilidade esse sacramento tão importante. Certo, gente? E nós vamos ficando por aqui hoje com esse conteúdo. Na próxima semana a gente volta aí com a segunda parte, depois temos mais 2 partes ainda para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse sacramento tão importante e necessário. Que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe. Continuamos dentro do tempo de Advento, que Deus abençoe você e sua família nesse tempo de Advento, que você possa ir acendendo luzes, assim como nós acendemos as luzes da coroa do Advento lá na igreja, você possa ir acendendo as luzes da tua casa, da tua vida, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, das tuas virtudes, dos teus valores. Vai acendendo isso, vai conversando com a família sobre isso, vai propondo reflexões sobre esses
esses valores teus, né? De verdade, justiça, honestidade, amor, bondade. Vai semeando isso no teu caminho aí, você vai ver que logo logo começa a florescer. E aí o Natal vai ser uma festa muito linda, porque ela vai estar assim recheada de coisas boas que você semeou, preparou nesse tempo de Advento. Então prepara o teu Natal, prepara para que ele seja bonito e bom. Deus te abençoe nessa preparação. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe você, uma boa semana, até lá, tchau, tchau.